E aí, queridos rubro-negros, bem-vindos a mais uma reação do nosso Flamengo. Né, que a gente ia falar aqui sobre essa questão que o Mauro falou sobre o orçamento dos times que caem para a Série B, para a Championship na Premier League, o quanto impacta na vida dos clubes. Quem também está ali na zona do rebaixamento, ainda não está numa situação desesperadora, mas quase, é o West Ham. Está um pouquinho mais acima do time do Arias, mas está bastante encalacrado ali, que é onde joga o Paquetá, que está sendo pretendido pelo Flamengo. Põe na tela aí o que o Mauro postou no blog dele agora. Alvo do Fla, Paquetá terá corte de 50% do salário se o West Ham for rebaixado. O que me parece uma notícia ruim para ele, claro, se ele continuar lá, mas positiva para o Flamengo. Afinal, o Flamengo vai oferecer um salário maior para ele, ele vai voltar para o Brasil, vai jogar num time que vai ser campeão e por aí. Mauro. Essa informação foi trazida ontem pelo setorista do West Ham no The Athletic, o Roshane Thomas, né? E aí eu conversei com algumas pessoas para saber se isso é... Ele escreve no texto dele que todos os jogadores têm essa cláusula. Eu falei, vamos checar se o Paquetá também tem essa cláusula. De repente não tem. Tem. O Paquetá tem a cláusula. Todos eles têm. É padrão. Contratou o Tirone para ser o centroavante do West Ham. Ó, assina o contrato aí, ó. Se for rebaixado, você vai ter um corte de metade do seu salário para jogar a segunda divisão. Não sei, o cara saia, né? Porque tem essa situação também, de jogadores que você acaba tendo que liberar para você se adequar à sua realidade. Até para fazer dinheiro, né? Vender alguns caras para você fazer um caixa, ceder, emprestar e tal, para fazer a coisa andar, porque é um campeonato de um nível técnico mais baixo. O West Ham caiu 2 vezes nesse século e nenhuma das duas subiu direto. Teve que jogar aquele play-off e jogar aquele jogo em Wembley. É engraçado isso, né? Porque quando ele cai, ele é um time grande na segunda divisão, né? Mas ele sofreu para subir. Subiu ambas as vezes, mas com dificuldade. Então tem esse detalhe. As pessoas que estão participando da negociação, tal, o staff do jogador, acreditam que é muito mais viável, de fato, que seja acertado algo agora para o meio do ano. Ele está lesionado, me passaram essa informação ontem, que ele estava jogando com infiltração. E tem uma sequência pesada de jogos aí, que eu até coloquei no blog, não sei se a gente consegue mostrar, mas tem uma sequência pesada de jogos que vai até o final A janela inglesa fecha 2 de fevereiro, a brasileira 3 de março. Então até 2 de fevereiro os ingleses podem contratar, mas eles podem vender até 3 de março para o time brasileiro. Então o Flamengo teria até 3 de março para trazer o jogador. Até lá, dependendo do desempenho do West Ham, do Nottingham Forest, que é o time que está logo acima, e do Leeds United, que vem logo depois do Nottingham Forest, se esses times pontuarem razoavelmente e o West Ham tomar muitas pancadas, essa distância que é de 7 pontos hoje, dele para o primeiro, para o último entre os que estão fora do rebaixamento, que é o Forest, se ela aumentar muito, isso pode evidentemente colocar o time numa situação, já deu, a gente vai cair, não tem jeito, né? E pode até ficar menos complicada a negociação. Então, para o torcedor do Flamengo que quer o Paquetá, o conselho é seque fervorosamente o West Ham United, a partir de sábado contra o Tottenham. Eles jogam contra o Tottenham fora de casa, depois recebe o Sunderland, que veio da segunda divisão, mas faz ótima campanha. Depois visitam o Chelsea. A última partida é contra o Liverpool fora de casa. Tem um jogo com o Burnley. Tem a lista aqui. O Burnley, que é o time que vem logo abaixo, ou seja, é um confronto direto. Chelsea tem o Burnley, fora de casa. São vários jogos chatos que o West Ham tem. Assim, se continuar nessa pegada atual, vai perder muito ponto, vai pontuar pouco. Se os outros pontuarem muito, a diferença que é de 7 pode ir para 12, 13, 15, sei lá quantos. E aí pode chegar no dia, sei lá, 28 de fevereiro, perdendo para o Liverpool eventualmente. Os caras falaram, já deu, a gente tem que começar a pensar na outra temporada. Tem outro jogador lá interessante, que é o Tati Castellanos, o argentino, que estava na Lazio, que o Flamengo tentou na janela passada, nessa nem fez proposta, porque o jogador já tinha deixado claro que não queria voltar para a América do Sul, e tinha interesse do West Ham e tal, que pode ficar nessa situação. Também, um atacante que o Flamengo queria contratar, que no meio do ano vai jogar a segunda divisão, 6 meses de clube, ou vai ser emprestado ou vendido. Então, vão surgir oportunidades interessantes nesses times que poderão ou deverão ser rebaixados lá na Inglaterra. Mas o Paquetá, se for bem sucedida a tentativa do Flamengo, é muito mais factível imaginar no meio do ano. O que eles acreditam? A gente pode acertar alguma coisa agora para o meio do ano. Ele vai ter que fazer alguma coisa pelo clube. E está certo também, né, gente? Ele tem um contrato com o clube. Então o clube, cara, ajuda a gente a tentar sair da segunda divisão, a gente tentar escapar. Depois é outra história, a gente pode negociar e tal. Então eu imagino que se o Flamengo for bem sucedido nessa negociação, pode ser até que mude, mas a tendência, pelo menos hoje, é um acerto agora durante essas próximas semanas, dias, enfim, mas para ele terminar o compromisso dele com o clube até o final da temporada, e no meio do ano ele deve ir para a Copa do Mundo, ele se apresentaria à seleção brasileira, depois da Copa ele joga no Flamengo.
Mas é uma negociação bem difícil. Bem difícil porque o time precisa do cara. O cara é titular do time, pô. Entendeu? Como é que você abre o jogo? E como é que você contrata alguém nessa situação? Ó, vem jogar aqui, pô, vocês estão com o pé na segunda divisão, pô. Ainda querem cortar 50% do meu salário. Mas aí entra naquilo que eu falei. Exatamente, o Casão falou. O Paquetá passou pelaquela acusação de interferência, aposta de cartão amarelo, lá. O time ficou com o cara. Isso. O time apoiou o cara. Exatamente. O cara continuou jogando lá. Ele não era convocado aqui para a seleção brasileira por questões de decisão da própria CBF, mas lá ele continuou jogando. O time não jogou ele para o canto, né? Se ele vier para o Flamengo no meio do ano, como o Mauro falou, é uma escolha dele. Vai diminuir o salário 50%, não está a fim de jogar a Série B, o Flamengo um puta time, beleza, é uma escolha. Mas largar o time dele agora e vir para o Flamengo é muito ruim para a imagem dele. Vai ser muito ruim não é só para ele, porque interfere em todos os brasileiros. Porque lá, os caras ficam... Quando eu fui para a Itália, nos anos 80, o papo que tinha lá era o seguinte, puta, contratou jogador brasileiro, é difícil, os caras ficam com saudade, jogar um ano aqui quer voltar, joga um ano quer ir embora. Tinha direto saudade isso. do feijão. Era direto esse papo, era direto. Eles contratavam o uruguaio, eles contratavam o estrangeiro, o brasileiro chegava de 1, de 2 por ano, por causa desse papo. E aí, um comportamento, vamos supor, agora, sair de lá agora e deixar o time que está caindo na mão, porra, vai ficar ruim para a imagem do Paquetá e os outros times vão assim, tá vendo? Se vai contratar brasileiro é um problema. A gente nem sabe. Sul-americano, na realidade. A gente não sabe se o cara vai cumprir o contrato, se na primeira dificuldade vai querer ir embora. Então, tem que se pensar bem. Eu acho que o Mauro está certo nesse pensamento do raciocínio dele, porque o time eu acho que não vai querer liberar o cara agora. Pô, paga pra cacete, me ajuda a gente a sair daqui. Aí os caras podem até fazer um acordo, ó. Se a gente cair, não vai ter problema, a gente negocia, mas fica aí pra tentar ajudar. Como disse o Mauro. Né? Mas tem um ponto, cai o orçamento, tem a questão do paquetado, do salário, mas o ponto para mim que chama atenção, até na comparação com a área, a diferença é o Paquetá, ele sai do West Ham no meio do ano, caso isso aconteça mesmo, com um belo mercado. O Tottenham está de olho nele, o City estava de olho nele até outro dia, diferente do Arias no caso. Então acho que mais do que tudo isso, tem, lógico, a vontade do jogador e tal, mas o dono, eu até estava ouvindo a história, né? O dono do West Ham é um torcedor fanático. Um Pedrinho BH do West Ham. Um Pedrinho BH, é até curiosa a história, ele tem... vem o dinheiro da indústria pornográfica e tal, enfim... É um figurão lá do torcedor do West Ham e que não quer que o Paquetá saia de jeito nenhum, ok. E além disso ele tem essas propostas altas, então pode ser que nessa questão o Flamengo tenha concorrência, né? Tenha que falar, pô, tá bom, vou igualar a proposta do Tottenham, não sei. Enfim, tem esse pontinho também para olhar como vai ser no final da temporada, mas eu concordo com o Mauro, com o Casão, eu acho que meio do ano, e até sob o ponto de vista do Flamengo, não é uma necessidade assim, nossa, o Flamengo precisa muito do meio de campo para este começo do ano. Dá para segurar até o meio do ano e aí pega o Paquetá, como pegou o Jorginho no ano passado, no meio do ano, que é um baita reforço se o Paquetá realmente for contratado. Enfim, as histórias, né, que a gente está falando do Arias agora, são meio parecidas. O Mauro também falou, talvez pro Palmeiras, não sei se vai contratar o jogador, mas talvez no meio do ano a coisa fique diferente. O time vai cair, o salário do cara, sei lá, pode cair também. O orçamento do time, talvez o time nem queira ficar com o cara. Ofereceu 20 pro Furran no Andreas. O Furran disse não. 6 meses depois pagou 10. Exato. Exatamente. É que às vezes muda até o patamar do jogador, né? O caso do Andreas, ele era titular. Quando vai começar outra temporada, ele não é mais titular. E aí o que acontece? Ele perde valor para o próprio Fulham. O Palmeiras conseguiu comprar pela metade do preço. O Arias pode terminar a temporada em alta, pode terminar em baixa, pode terminar no banco. Entendeu? Então, assim, tem essa possibilidade também. Melhorar não tem muito como melhorar, que ele joga todas, né? Ele é titular na maioria dos jogos, mas ele pode perder a posição. O Paquetá é a mesma coisa, quer dizer, o jogador pode perder valor também, dependendo do que acontecer. Especialmente num time que está numa draga dessas, né? Os dois estão numa situação muito difícil, né? Esses valores colocados hoje, que são, a pedida inicial do West Ham seria de 60 milhões de euros. O Flamengo ia gastar até 40, é isso? Essa é o teto do Flamengo é 40. O West Ham, ele quer mais ou menos o que ele pagou, né? Ele tá querendo pegar mas é aquela história, né? O que ele pagou. Hoje é 60, talvez no meio do ano. Mas aí é aquela pedida de quem não quer vender também, né? Sim. Não quer vender o jogador. O West Ham não tem nenhum interesse. Esse movimento só acontece por causa do Paquetá. O Flamengo não iria procurar o West Ham se o Paquetá não falasse, eu quero voltar para aí. Está muito claro. Quer dizer, o movimento ele começa com o jogador. Danilo, essa história de Arias,
e até Almada, que se falou do Palmeiras e tal, tem a ver com o Palmeiras olhar o mercado e ver Cruzeiro se mexendo com vontade com Gerson, Flamengo podendo trazer Paquetá, ficando mais forte. Então o Palmeiras fala assim, olha, nosso time é muito bom, torramos o que torramos no ano passado, mas talvez precise de um pouquinho mais. Bom, discurso, pelo menos internamente, ninguém fala disso. A Leila, pelo contrário, né? Quando apresentou o Marlon Freitas, falou: o Palmeiras tem sorte, aquela mania dela de se autoelogiar. O Palmeiras tem sorte de ter uma presidente equilibrada como eu. Nesse discurso de que não vai gastar mais, não vai se mover por conta dos rivais. E isso a Leila ela tenta manter pelo menos esse discurso para fora. Agora, tem a parte do Abel. O Abel já na coletiva começou com aquele papo dele lá. Cada ano ele tem um mantra, né? Esse 2026 agora vocês falam que a gente gastou 700, mas a gente vendeu 2 bilhões. Vocês estão me devendo 1 bilhão e 300 aqui, claramente querendo reforço. Ele sabe que o Palmeiras precisa de um meia, porque o Veiga não está respondendo, porque o Maurício não consegue ser constante, enfim. O Felipe Anderson machucou de novo. Ele quer alguém que possa jogar nessa função. Mas assim, no discurso, o Palmeiras diz que o Cruzeiro faz, o que o Flamengo faz não vai importar, até porque o Palmeiras entende que são competidores diferentes. O Cruzeiro, por ter um dono que pode pôr dinheiro que quiser, do jeito que quiser, até porque o fair play daqui permite aporte, então não muda muito para o Cruzeiro, para um mercado que fatura 25 bilhões no ano, e porque o Flamengo é o outro de 2 bilhões de faturamento, por competência própria. O Palmeiras entende que tem que competir com uma força diferente. Chegou, na verdade, né? André Ventura, que está chegando, contratado pelo Flamengo, foi revelado pelo Botafogo, estava no Gil Vicente desde 2021 e estava atuando. Seu jogo mais recente foi contra o Sporting no dia 2 de janeiro. Foi eleito o melhor goleiro do mês de novembro na Liga Portuguesa. Está chegando, desembarcou já no Brasil, né, Mauro? Eram 3 posições, né, que eles queriam contratar: goleiro, zagueiro e centroavante. Agora, com a chegada desse rapaz, já tem o goleiro, tem o zagueiro, que é o Vitão. Essa contratação acho que é a primeira depois do Juninho, que a gente pode dizer assim, olha, é um jogador fora do radar, óbvio, né? Com o carimbo Boto, vamos dizer. Exato, né? Ou do scout, dos observadores, análise de desempenho, a turma lá que trabalha peneirando o jogador, porque é o goleiro do Gil Vicente, né? Não é o goleiro do Benfica, ou do Porto, ou do Sporting, ou de um outro time mais conhecido. Quem assiste o jogo do Gil Vicente no Brasil? Quem acompanha atentamente o Gil Vicente, né? Vamos combinar. Só um torcedor do Gil Vicente que vive aqui. As pessoas não acompanham o Gil Vicente. Então, alguém atento ao desempenho do rapaz. Eu não conheço o goleiro, não vou aqui ficar comentando a respeito. Vi alguns colegas já fazendo análise lá no YouTube e tal, mas, enfim, vejamos aí se ele vai realmente responder a contento. Porque o Flamengo precisa de um goleiro que possa incomodar o Rossi também. Não basta ser um reserva, não pode ser o Bosco do Rogério Ceni, sabe? Eu quero aquele reserva convicto, né? Eu sempre comemorava os gols do Rogério mais do que o próprio Rogério. Isso mesmo. O Rogério batia uma falta, fazia o gol, o Bosco ficava louco, saía do banco. Contava o número de gols. Exato. Ele é um reserva, assim, convicto, né? Não pode ser, sabe? Torcendo para não entrar, né? Tá ótimo aqui, o banco confortável e tal. Tem que ser um cara que incomode o Rossi. Um goleiro que... Eu digo isso porque o Rossi, acho que o Rossi é um bom goleiro, mas com uma certa soberba em campo em alguns momentos. Vide a pataquada contra o Fluminense e depois também contra o PSG, que o gol foi anulado, que a bola saiu. Uma autossuficiência que não cabe. Eu acho que isso é muito também do goleiro que não tem reserva mesmo, ninguém vai me barrar, a posição é minha, aí às vezes passa um pouco do ponto. Não acho que seja deliberado, sabe? Eu vou entrar e fazer uma gracinha. Acho que a questão é o cara se sente muito seguro, né? E acho que é bom que tenha um cara que dispute a posição, que incomode minimamente. Vamos ver se ele vai ser esse goleiro, mas eu acho que a primeira contratação depois do Juninho, que não é um nome assim que os outros nomes, o Vitão, um nome meio óbvio, né? Antes, Saul, Samuel Lino, Jorginho, jogador de Paquetá, jogador conhecido, jogador de seleção. Não tem nada de observação aí, de sacada, né? E esse pode vir a ser, vejamos como vai ser. E o centroavante é muito provável, eu diria até, que o Flamengo não contrate nessa janela, porque eles não querem um centroavante qualquer. Eles querem um jogador com características específicas. E não é só o Felipe, o Flamengo também, o departamento de futebol. Então, por isso insistiram tanto no Caio Jorge. Ali tem também uma outra questão, né? O Flamengo forçou o Cruzeiro, de certa forma, a desembolsar mais dinheiro. Enfim, o fair play financeiro depois vai incluir uma série de outras questões que vai envolver o Cruzeiro, né?
Você vai ter que gastar um percentual do faturamento e tudo mais. Aí é uma história bem longa. Aliás, tem muito torcedor revoltado na rede social quando pessoas especializadas no assunto tocam no assunto. O cara não quer entender como vai funcionar, não. Ele quer viver no mundo paralelo e atacar o sujeito que vai lá e explica para ele, ó, vai ser assim, vai ser assado, enfim. Mas é provável, eu diria hoje, pode até mudar, que eles nem contratem o centroavante agora. Porque sabem também que no meio do ano tem um mercado mais aberto, mais possibilidades de encontrar o jogador com as características que eles pretendem, né? E o Paquetá, se contratado, eu acho que ele barra o Carrascal. Ele vai ser o cara que vai jogar lado direito. Onde jogou Everton Ribeiro, onde jogou Gerson, onde joga o Carrascal. O Carrascal foi contratado, a ideia inicial era, ele vai ser o suplente do Arrascaeta ali para revezar, mas ele arrombou a porta ali, que ele entrou muito bem e ganhou a posição na direita, competindo com o Luiz Araújo, com o Plata, com esses caras que jogam por ali. Acabou ele sendo titular. E o Felipe Luiz gosta de ter um meia que joga aberto pela direita, o cara vem trabalhar por dentro, abre o corredor para lateral, aquela coisa toda. E o Paquetá pode fazer isso, ele pode jogar no lugar do Arrascaeta, ele pode jogar ao lado do Jorginho ou do Saúl como segundo volante, jogou a Copa do Mundo como volante, era volante da seleção. E até de falso 9 ele pode jogar, ele jogou de falso 9 com o Rueda no Flamengo. E fez gol na Supercopa e na Copa do Brasil, né, aquelas finais, o Flamengo perdeu para o Cruzeiro, para o Independente. Ele jogou de centroavante naquelas oportunidades, porque não tinha outro. Então, assim, acho que o caso do Paquetá, além do nível do jogador, é um jogador muito versátil que pode entrar em várias posições se for contratado. Ó, o Mauro tinha falado sobre a sequência do West Ham, que é mais ou menos um mapa para o secador. Então vamos colocar na tela aí os jogos do West Ham e para quem que o Flamengo tem que torcer para o West Ham, quem sabe, cair e facilitar a chegada do Paquetá. Olha lá, tem o Tottenham nesse próximo jogo aí e sábado agora. Depois tem o Sunderland em casa, o Chelsea fora, o Burnley fora, o Manchester United em casa, o Burton Albion... Aí pela Copa da Inglaterra. Copa da Inglaterra, 14/2. Bournemouth em casa e o Liverpool fora. Esses são os jogos, então, portanto, do West Ham até o fim da janela, quando vai fechar a janela, e aí só poderia contratar no meio do ano. Imagino que o Steve Harris do Iron Maiden esteja desesperado, vendo essa tabela também, porque é o time de coração dele. Ele torce até no baixo dele, tem um escudo do West Ham e tudo mais.